Um, um conteúdo que eu separei aqui para compartilhar com vocês também é sobre a cobertura de qualquer evento social, privativo que aconteça, né? Porque, assim, você, produtor de conteúdo, e vai para um lugar, você chega um galpão, tem 10 mil pessoas lá dentro, você precisa mostrar o que está acontecendo ali. Quando você está nessa situação, você olha e fala, poxa vida, por onde eu vou começar, né? Então, uma dica que eu dou é comece sempre pelo organizador do evento. Coloca ele olhando para a câmera e pergunta, seja quem for, fulano, fulana, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O que é esse evento? Quem são essas pessoas? E, nesse caso, o que ele vai falar ali vai ser a sua linha de raciocínio para criar um vídeo. Porque, por exemplo, aqui, ó, hoje nós estamos aqui numa live com a Neuza do portal Pauta Africana, né, fazendo essa transmissão, que começou meia hora atrasada, porque teve um problema da Ai, porque a LinkedIn. tecnologia não para de surpreender, é incrível. Eu sinto-me, eu, sem querer cortar-te, há uns 2, 3 anos atrás eu me sentia o máximo, assim, o topo, das profissionais, entendia de tudo. Hoje eu me sinto analfabeta. Enfim, mas vamos continuar. Mas o caminho do crescimento é se sentir analfabeto sempre. Mas o resumo, se eu tivesse fazendo um vídeo sobre essa transmissão, seria isso. Eu falaria, eu tô aqui, sou jornalista, sou produtor de conteúdo e tudo mais, essa live começou assim, assado, minha equipe de gravação está na rua, aqui perto, tudo mais. Aí você tem um fio condutor do que está acontecendo. Então, para você não se perder e não ter dúvidas do que mostrar e como mostrar num evento, num acontecimento, uma solenidade, em qualquer evento que aconteça, é sempre a dica é sempre essa. Coloca a pessoa olhando para a câmera, como se fosse um apresentador, um repórter mesmo, Uhum. um condutor, né, um mediador, e pergunta o que está acontecendo. Os outros entrevistados que você vai entrevistar nesse mesmo evento para compor o vídeo, você entrevista eles de lado. Né? Você coloca sua câmera aqui, fica de lado, e pergunta e fala para ele responder para você. Aí você vai ter uma pessoa explicando o que é o evento e vai ter pessoas falando, compondo, agregando de alguma forma. Então, você nunca mais vai estar perdido na cobertura do que quer que seja, entendeu? Muito interessante. Nem eu tinha esta visão. É uma muito boa dica para os jornalistas em início de carreira, porque muitas vezes, e eu lembro-me que às vezes iam a eventos e a pessoa nunca sabe com quem falar, por onde começar, por onde pegar a escrita da reportagem, porque depois tem que gravar o pivô no local. E então isto é uma dica excelente. Nem eu tinha assim este nível de organização interna nas coberturas. Claro que eu vou partilhar muito rápido um truque que eu utilizo, Legal. que é editar primeiro todas as entrevistas, tirar o mais interessante e só depois então escrever a chamada de cada um com base no que cada um fala. E só assim é que eu consigo fazer a minha chamada. Então, imagine a hora, o tempo que eu levo no local para gravar o pivô, sendo que ainda sou eu que tenho que fazer a gravação dos vídeos, né? Porque normalmente as coberturas jornalísticas de televisão eu faço sozinha. Então, mas Sim. esta sugestão é perfeita, é ótima. É, vou deixá-lo continuar. Vou Não, deixar tá tranquilo. continuar porque eu tenho questões, mas prefiro colocar no fim, porque deve ter separado alguns temas e nós queremos que este webinar seja curto e muito interessante, para não cansar os nossos seguidores. Uhum. Sim, sim. Assim, ó, a base de uma boa entrevista é a pré, não tem para onde fugir, né? E uma dica boa que eu dou a você, como jornalista entrevistadora, você sabe, quando você acaba uma entrevista, que você desliga a câmera, o entrevistado começa a falar todo. Pô, você sabe que uma vez aconteceu e tal, não sei o quê. Então, para esse entrevistado que acontece isso, se você conseguir enganá-lo, de alguma forma e deixar a câmera gravando sem falar que está gravando,
Eu já usei várias vezes também, tá? Tipo, você faz aquela entrevista, a pessoa fala pouquinho, aí você fala, ó, desliguei a câmera agora, mas me fala um pouco mais sobre isso. A pessoa vai dar a entrevista do jeito que você quer, né? Do jeito que o público quer. Porque o que é a entrevista? A entrevista é uma pessoa falando com a outra, uma pessoa compartilhando uma ideia com você. Se ela está aqui toda travadinha, falando, olha, eu faço uma entrevista assim, assado, pô, o público não comunica, ele não, esse conteúdo não vai, entendeu? Ele não cumpre o papel dele de comunicar, né? Então, muitas vezes você precisa fazer isso, fingir que a câmera está desligada e conversar com a pessoa, deixar ela falando, sabe? É uma Mas dica isto legal também. não atropela aqueles princípios do jornalismo, da ética e da pessoa ou depois a pessoa tem que perguntar se pode gravar aquilo, se pode utilizar, se não, porque depois entramos ali Claro, na quebra boa da pergunta. confiança. Uhum. Boa pergunta. Você atropela os princípios da ética se no final que você conseguiu o conteúdo você não avisá-la e usar esse material sem avisá-la. Aí sim, aí você está sendo totalmente antiético. Mas se ela falar um monte de coisas legais e você falar, poxa, eu estava gravando, posso usar esses trechinhos? E a pessoa fala, ok. Muitas vezes a pessoa fala, deixa eu ver e tal. E aí, tudo bem. Se ela deixar, eu faço assim, pelo menos, né? É, Eu deixo rolando também. a câmera e vai embora. Uhum. Uma questão que eu queria compartilhar que não tanto quanto sobre como dirigir uma entrevista, mas sobre como usar o melhor dela, né? É, no jornalismo, nesse caso, tá? Muitas vezes você pega aí é mais uma dica para o editor de texto, né? Você pega uma matéria, vamos usar um incêndio de novo, de evento. Você pega a matéria de um incêndio, você vai lá com o repórter vai lá e tal, entrevista todo mundo e tal, volta para a redação e dá esse material na mão de um editor de texto. Ele vai dar um texto, editor de texto. Geralmente esse texto é truncadíssimo, é travado, né? Aconteceu um incêndio assim no estado, na zona sul de São Paulo, os bombeiros foram acionados, a novidade seria se eles não fossem acionados por novidade, não foi novidade nenhuma, e aí vem um repórter falando, não, incêndio consumiu 7 casas, não sei o quê, Dona Maria achou muito ruim, ela vai lá e dá uma sonora e acaba. Uma forma de você transformar essa matéria que seria medíocre numa matéria mais interessante para um público, ou para qualquer tipo de público, é você sempre pedir para o seu câmera fazer belas imagens, claro, é o trabalho dele, ele vai fazer, e em vez de você começar informando sobre o que aconteceu, como aconteceu, que geralmente já está ali na cabeça do apresentador, você pode descrever algumas imagens, né? E aí vai da sua sensibilidade. Então você assiste as imagens que o cinegrafista fez, você pode começar um texto com as chamas desse incêndio na Zona Sul destruíram a casa da Dona Maria. Se você tiver a imagem da chama na casa da Dona Maria, esse chinelo na rua já não tem dono, né? Esse chinelo na rua já não tem dono. Mas essas pessoas, sabe, você pode pegar as imagens e enriquecer a sua narrativa de uma forma simples. É só você ver o que está na imagem e escrever ela. E isso você vai crescer a sua matéria de uma forma legal, de uma forma que muita gente não tem feito hoje em dia, viu? Uau! É o que chamamos de reportagens humanizadas, é isso? Pode ser. Mas é muito interessante, realmente. É, é muito interessante, realmente. Antes de, eu não sei quanto tempo temos mais ainda aqui, acho que ainda dá tempo para falarmos sobre mais alguns assuntos, ainda sobre entrevistas. Há perguntas difíceis e nós, em informação, principalmente. Há aquelas perguntas difíceis que não que ninguém quer fazer porque por motivos óbvios e ninguém as quer responder. Como Me é dá que, um exemplo. ah, como é que foi? Imagina que o Rodrigo é governador de São Paulo. Sim.
E concorda em dar uma entrevista a mim como jornalista? Vá. E eu já acho que devo colocar nos tópicos, porque muita gente pergunta tópicos que quero saber como é que foi, onde é que foi alocada determinada verba, de determinado financiamento, de determinada instituição, ou isso nem sequer deve ser adiantado, o assunto da entrevista. Ou então, durante a entrevista, combinar que não vou colocar questões do género que os entrevistados do governador vai achar constrangedor, a equipa de comunicação vai desde já aconselhar o seu governador a não responder, mas ainda assim acha que o jornalista deve insistir em questões como esta e qual é a maneira mais diplomática ou mais começa logo com esta questão ou ir caminhando para o assunto. O que é que lhe parece pela sua experiência? Ó, falando de política, é muito difícil, tá? E assim, só para você ver como aquele conceito que eu abri a live tem sentido, é a pré. Só que na política, você vai ter que convencer um gabinete inteiro a você poder fazer aquela pergunta, né? Porque um governador, um parlamentar, ele não vai responder nada que coloque em xeque o trabalho dele e nada que ele não esteja totalmente alinhado e nada que ele não tenha total domínio, né? Então, muitas vezes ele se blinda com o assessor de imprensa. O assessor de imprensa vai lá e fala, ó, você não pode perguntar isso, a entrevista acabou. Então, é a pré, é convencê-lo de que se ele entrar nesse assunto, vai ser melhor para ele, na caso da política. Então, no caso da política, tem que convencer um assessor, tem que convencer uma equipe de comunicação, tem que convencer o governador. Porque na prática, se você perguntar, ele não vai responder. A não ser que você preveja um, que você queira fazer um trecho da matéria falando que isso não foi respondido. Então, se você quiser fazer um trecho da matéria forte, falando que isso não foi respondido, você faz o combinado e você faz a pergunta que você quer fazer por último. E aí você vai ter o quê? Ele negando, levantando e indo embora. É o que você precisa. Agora, se você precisar da resposta, você precisa fazer um trabalho ali bem minucioso de convencimento, assessoria, de quem quer que seja, né? Mas esses temas difíceis de perguntar não são só na política, né? São em vários casos. A dica que eu dou é porque, assim, muito repórter aqui no Brasil, porra, a pessoa acabou de perder o filho. Aí vai lá e pergunta, ai, o que que você está sentindo? Isso não é o tipo de pergunta que você faça para nenhum entrevistado, né? Então, vai muito daquele lance que você falou de ética mesmo. É você Eu gosto muito de um jornalista que chama Hunter Thompson, né? O Hunter Thompson, que já morreu e tudo mais, ele fazia isso. Ele entrava na questão. Ele tinha que fazer uma matéria sobre o Hello Angels, lá dos Estados Unidos, tinha fama de vilões e tudo mais. Ele foi lá e virou um membro da gangue para depois fazer a matéria. Ele teve que fazer uma matéria de um esquema de corrupção numa ilha do Caribe. Ele morou lá por um ano, entrou na gangue que fazia a corrupção e, em vez de ganhar dinheiro, ele fez a matéria. Então, assim, ele inventou o bom do jornalismo, né? Então, assim, a dica que eu dou sempre é, você quer fazer uma pergunta mais delicada, entra na matéria, entra no assunto, entra no conteúdo e faz o entrevistado se enxergar de igual para igual. Porque muitas vezes, no momento de fragilidade, um entrevistado ele se enxerga apenas como alguém que vai ganhar mídia em cima do problema dele. E se você consegue quebrar essa parede, você aprofunda num conteúdo muito interessante para qualquer público. Uhum. Rodrigo, vamos muito rapidamente, se calhar também pensar no outro lado da moeda. Os assessores de imprensa, as pessoas que Tá? fazem media training, que conselhos é que dás para essas pessoas que trabalham, os possíveis entrevistados? Que conselhos, como é que prepararias? Pronto, não vou falar de governador nem de política, mas qual é a forma ideal? Qual é o segredo ideal
para, para preparares um assessor. Se o jornalista tem que investigar o caso, e conselhos para quem vai dar a entrevista. Aquela questão que falaste há pouco tempo, já só temos 10 minutinhos, né? Nós combinamos que seria uma coisa pequena para não cansar e para as pessoas também não saírem, Sim, tanto da gravação como do direto, mas eu vou resumir. Falaste da questão de quando a pessoa encara a câmara, quase que paralisa. Isto acontece muito, até comigo, que sim, estou há sim. quase 15 anos no jornalismo e faço reportagens de televisão até hoje. Eu ainda fico quase que paralisada quando entro em direto. Qual é o conselho? Interessante você me perguntar isso, porque eu estou num momento aqui no Brasil que eu estou fundando uma assessoria de imprensa. Ah, Porque ok. assim, eu estou focado na minha produtora e apesar da minha experiência em televisão, nesse momento eu estou trabalhando na produtora e eu estou fundando uma assessoria de imprensa também com uns amigos. E o conselho que eu dou para o assessor de imprensa é o seguinte: é você, se você não teve oportunidade de trabalhar do outro lado do balcão, o lado que procura o assessor de imprensa, primeira coisa, vá trabalhar do outro lado do balcão, né? Ah, não é possível, já estou com minha assessoria de imprensa, já estou trabalhando, essa é a minha função. Então, vá viver o outro lado do balcão. Vai a uma redação, vai em 10 redações, passa o dia com eles, vê quais são as questões. Nem que você fique ali parado tomando um café, sabe? Vá conhecendo, vá entender como funciona. Porque, assim, eu trabalhei nas principais emissoras de televisão aqui do Brasil, cada redação tem suas manias, suas regras, seus ônus e seus bônus, né? Então, a forma que você oferece um entrevistado para uma TV é diferente de como você oferece para o concorrente dessa mesma TV. É diferente de como você oferece para um impresso, para um online, para um periódico de cada 15 dias, para uma revista semanal, sabe? Então, a dica principal é essa, vá conhecer, né? E além disso, óbvio, né? Tá atento no que é interessante. A função do assessor de imprensa é encontrar, na minha opinião, claro, né? Eu não sou dono da verdade, mas é encontrar aquela notícia que a redação não teve capacidade de encontrar. Porque se você manda um release de um restaurante de uma hamburgueria e o dono da hamburgueria feliz da vida, isso não é matéria para uma redação. Mas para a redação, se o dono da hamburgueria está usando uma farinha de trigo da África e está ajudando os povos lá com uma questão social e está conseguindo baratear o preço e agregar valor ao seu produto, isso já é uma matéria para várias editorias, economia, entretenimento, sabe? Até diário mesmo. Então é isso. E você só vai conseguir ter esses lances, essas sacadas, se você conhecer muito bem as redações, né? Então a minha dica para o professor de imprensa é essa. Uau, impressionante. Ai, gostei muito. Já só temos 6 minutinhos, Rodrigo, mas é assim, o que parecia correr muito mal, acho que foi muito interessante. Eu aprendi muito. É Que muito legal. eu sempre pensei nessa questão dos comunicados de imprensa, os press releases, que vêm sempre como se o jornalista também trabalhasse na redação de comunicação das instituições, porque eles comunicam aquilo que querem comunicar, não colocam nada de Sim, relevante. Em vez de colocarem, quer dizer, não todos, a maior parte, sim, eles colocam sim, que interessa ser publicado sobre a pessoa, sobre a instituição, mas estes aspectos realmente relevantes, o assessor de imprensa não tem a capacidade, esta capacidade que o Rodrigo acabou de falar agora, que é muito interessante e faz de facto toda a diferença entre a redação, o canal de rádio, de televisão, o canal internacional, pegar naquele comunicado de imprensa e fazer uma matéria. Isto realmente define a visibilidade ou não do que vai ser comunicado. E o Rodrigo conseguiu explicar isso de uma forma tão interessante, que eu agradeço muito.
Não sei se queres, Imagina. para concluir, Rodrigo, vamos repetir. Eu vou lutar com o LinkedIn e com as novas tecnologias e nós brevemente vamos sim fazer a nossa live, se o Rodrigo não se importar. Mas se quiseres deixar muito brevemente uma mensagem aos nossos seguidores para Tá encerrarmos. bom, a mensagem que eu deixo para os seguidores é o seguinte: é uma coisa, é um conceito que eu tenho para a vida, que é sair do óbvio, né? Está todo mundo olhando para lá, pro incêndio, que a gente viu tanto né? Pro incêndio, olha para o outro lado, o que tem do outro lado? O que vai ser afetado? De repente lá está a sua matéria, não aqui, sabe? E o mercado também, se tem uma produtora, está todo mundo olhando para podcast, por que você não reinventa esse podcast, sabe? E cria um produto novo. A mensagem que eu deixo é essa, e claro, as minhas redes, né? Eu sou dono da produtora Conan House Filmes, que é conanhouse.com, né? E você pode acompanhar os conteúdos pelo Instagram e pelo site. O Instagram é @conanhousefilmes, o site é conanhouse.com. Eu acabei de fundar um canal de TV para a Band ano passado, fiquei 7 meses em Brasília, foi maravilhoso, dirigia vários programas ao mesmo tempo lá, e eu trouxe essa expertise para minha produtora agora, eu estou fazendo canais corporativos para grandes marcas, né? Então, se você tem essa necessidade e precisa de alguém especializado, pode procurar a minha produtora, a minha empresa, que eu vou te atender da melhor forma. Obrigada. Rodrigo, eu vou acabar aqui a gravação e nem sequer vou editar, vou já colocar disponível no LinkedIn da pauta e com mais tempo eu vou destacar as partes as mais, que todas são importantes e ir publicando aos bocadinhos, detalhando com legendas. Isto também serve para os nossos seguidores aqui da pauta africana, do feed de notícias do LinkedIn do Rodrigo e para o meu, no meu LinkedIn, Neuzi Silva, porque eu convidei várias pessoas e volto a pedir desculpas em nome da pauta africana. Nós temos o objetivo de passar conhecimento de forma gratuita, isto porque quando eu iniciei a minha carreira não tive essa orientação e tive que gastar imenso e vir e ir para fora, procurar pagar muito caro para ter acesso a este conhecimento de jornalistas internacionais com carreiras já cimentadas, carreiras sólidas, né? E nós aqui na pauta africana, eu pela pauta africana e o Rodrigo também aceitou tirar este tempo para partilhar conhecimento. Só queremos partilhar conhecimento e às vezes queremos usar as plataformas que mais facilmente nos faça chegar ao público mais rápido. Desta vez foi pequeno, mas prometemos repetir assim que possível. Rodrigo, gratidão. Sílvia e o Bruno, gratidão por entrarem. Brevemente já vamos pôr nas plataformas este debate, este bocadinho. Obrigada, Rodrigo. Legal. Parabéns pela iniciativa, tá? Muito bonito o que você está fazendo. E se você Obrigada. precisar de mim, da minha produtora, estamos à disposição também. Claro, obrigada, gratidão. Rodrigo, eu vou precisar. Valeu. Até já. Sim, senhora. Tchau. Prazer. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.